Nosso convidado de hoje é um neuropsicólogo e palestrante internacional, com mais de 40... Ó, tem que pedir a bênção, viu, meu amigo? Você viu como é que eu agarrei, pedir a Você viu como é que eu agarrei. 40 anos de experiência, senhoras e senhores, dedicado a ajudar empreendedores a destravar todo o seu potencial. Criador do método Inner Vision, ele se destaca por levar profissionais a alcançar resultados extraordinários. Autor de 5 best-sellers, incluindo Transforme os Seus Sonhos em Vida e O Poder do Carisma. Ele tem impactado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Seja muito bem-vindo, Eduardo Chiniachik! Depois dessa, eu já fiquei até com os ombros mais altos. Com o ego largo. Mas você pode, Edu, você pode. Nossa, era um dinossauro dos palestrantes, meu amigo, dos palcos e da transformação de vida. Sou seu fã. Delícia, Rica. Você sabe que é uma das coisas super deliciosas que dentro dessa trajetória é poder acompanhar as pessoas a fazer uma mudança de vida. Então, quando você estava falando, né, pequenos empreendedores, micro, eu falo assim, pessoas que têm sonhos que merecem ser realizados, né? Então, acho que esse é o ponto, né? E aí, por isso que eu estou me sentindo tão honrado de estar aqui dentro do SOS Empreendedor, porque tem uma pegada que, para mim, ela é super importante, que é esse The Flash. Se tem alguma coisa que dá para ser destravado já, tem que ser feito agora. Eu tive uma professora que dizia o seguinte, se alguém tiver em sofrimento e você puder abreviar 1 hora de sofrimento na vida dessa pessoa, faça imediatamente. Né? E eu acho que é exatamente esse sentido, né? Quando o Rick estava falando assim, gente, toca a pau aí, bota o QR Code, venha, quando o Rick estava falando isso, né? É tão importante, né, que esse programa ele vai ao encontro de uma grande necessidade, que às vezes é uma palavra, é uma chavinha que vira e mudou tudo, né? E, Edu, você acha que está mais ligado, então, ao fator? Porque muitas vezes a gente fala, pô, a gente traz os empreendedores, traz os empresários aqui, né? E aquela linguagem de startup, então tem muito termo, né? Você tem lá o termo cash burn, tem a burn rate, tem não sei o quê. A gente vem com da vida. os termos, mas na verdade o negócio mesmo é o fator emocional. Você acha que virar uma chave emocional, motivacional é o segredo? Para mim tem uma parte que é o seguinte, que é assim, tem pessoas que têm muito esforço e pouco resultado. E tem pessoas que têm muito resultado com pouco esforço. E essa é a diferença quando você vê a pessoa parando de ter 2 brigas, de brigar com ela e de brigar com seu talento. Tem muita gente que está brigando consigo mesmo. Então, por exemplo, às vezes o nível de insegurança é tão grande que ela acaba tomando decisões que fazem com que, por exemplo, na pandemia, nós estávamos acompanhando, eu estava com algumas escolas de negócio e a gente estava acompanhando uma coisa, não faltou recurso, para muitas pessoas que quebraram, não faltou recurso, não faltou estratégia, faltou coragem. Né, de fazer o que precisava ter sido feito. Então, quando a gente fala assim, restaurantes que quebraram, sim, simplesmente não implementaram seus deliveries. Isso é, o medo de fazer diferente. Quando eu abro uma palestra, eu brinco com uma coisinha que eu falo assim, maravilhosa noite, e ninguém responde. Aí o pessoal fala assim, fica aquela coisinha rindo, né? E aí fala, gente, é assim, o seu cérebro, meu cérebro, nosso cérebro não foi programado para inovar, foi programado para repetir padrão. Aí eu falo assim, vou te dar um padrão, boa noite, todo mundo responde. Aí eu falo, observe que coisa maluca, eu ofereço menos, ele aceita imediatamente, eu ofereço mais, ele não sabe o que fazer. Então é só para a gente perceber como às vezes a gente vai ver sucesso, mas a pessoa ela está focada num padrão mental de fracasso, de dificuldade, de esforço. Então às vezes ela vai fazer o caminho muito longo para chegar numa coisa que era imediata. Pandemia, quantas pessoas resistiram em fazer live? E aí você fala assim, qual era a única coisa, onde é que o seu cliente estava? Nas redes. E onde é que você está? Longe delas. Aí você fala assim, isso aqui é sobreviver? Não é? Então assim, e é esse momento que você fala assim, se você não enfrentar o medo, né, e principalmente o medo de fazer diferente,
aquilo que nós ainda não fizemos. Então é aquela história. Um dia eu estava acompanhando o Centro Cultural Brasil-Japão e muitos decassegues voltaram com dinheiro e quebraram. E aí eu estava comentando uma coisa que é o seguinte, muitos estavam no Japão pensando como trabalhadores e não se ativeram a olhar modelos de negócio, coisas que estavam acontecendo, coisas que poderiam ser implementadas no Brasil, e aí voltaram e continuaram ainda repetindo o padrão, né? Repetindo o padrão de trabalhador meio escravo, e voltou e não tinha mentalidade de dono. Doideira isso. E aí essa coisa, né, que você monta um negócio com a mentalidade errada. Então assim, é aquele negócio que ficou faltando dono. E tinha... e aí por isso que às vezes me dá uma agonia quando uma pessoa fala, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Eu falei, pô, então agora não tem quem tá pensando em como ganhar dinheiro, né? Edu, porque tem mais um empregado. Acho que fabuloso o que você está falando, aquela história das pessoas repetirem padrão, mas elas fazem isso muitas vezes por medo do fracasso, medo da frustração. E você é um cara que ensina muito essa coisa aqui que até que o próprio Osho falava do caos nasce as estrelas. Você é um cara muito antagônico muitas vezes, você traz opiniões e posicionamentos contra-intuitivos. Na tua opinião, assim, se o empresário brasileiro começar a perceber que ele não pode usar velhos mapas para descobrir novos territórios, até onde você acha que as pessoas conseguem chegar? Até onde você consegue chegar quando as pessoas voltarem a admitir dentro delas que o sócio-emocional é importante para que elas se fortaleçam? Porque se uma empresa é feita de pessoas, e se ela se fortalecer, ela vai conseguir trazer mais gente boa. É importante que a gente perceba uma coisa, que é o seguinte, tudo aquilo que não foi implementado no passado, ela é requentada e apresentada com outro nome. Então, em 80 a gente falava de gerenciamento, de autogerenciamento. E aí você fala assim, putz, parece que a gente está falando agora novamente de autogerenciamento com outros nomes. E aí a gente fica falando de coisas que já eram para ter sido implementados. Então, quando a gente vai olhando que assim, o humano hoje se tornou fundamental, principalmente por uma coisa, as equipes diminuíram, a proximidade ficou muito maior. Tanto é que nessa pandemia a gente vai ver que muitas pessoas, né, assim, surtaram, porque tenho mais tempo, estou mais tempo para fazer coisas que eu quero com a minha família, mas faltou relacionamento. Então, assim, tanto para quem está, para o trabalhador, para o colaborador, quanto para o empresário, a gente começou a perceber duas coisas: perda de identidade. Então, a importância dos líderes ter um comprometimento com uma coisa que é o humano. Então, quando a gente fala gestão de pessoas, não é gestão de cargo nem de função. É assim, quem é a pessoa? Então, essa história que a gente pode, assim, todo mundo que está aqui agora, que está nos assistindo, vai dizer, porra, aquele Mazuri, o Ricardo, o Mackenzie, o Edu. Sim, mas assim, quem é Zurita, quem é Ventura, quem é Mackenzie, o que é que você é apaixonado, o que é que você gosta? Porque muitas vezes as pessoas vão falar, é dinheiro. E as pessoas não vão ficar se não tiver uma coisa mais profunda, mais intensa que nos ligue. Então, às vezes a gente fala, essa geração, ela precisa de uma coisa, propósito. Assim, alguma coisa que faça com que eles sintam que estão engajados em um propósito. E aí, quando você fala assim, de qual é a melhor forma de perdê-los, né? Trate eles como alguém que não tem importância e que não tem significado. E aí, diz para eles, mas você está ganhando. E aí ele vai dizer assim, tô fora, não quero. Edu, é unânime assim, eu não sei se o Mackenzie tem percebido isso, tanto dentro ou fora do Brasil, as pessoas estão reclamando muito de mão de obra, né? E aqui mesmo, muitas vezes os empresários ou os microempresários, quando chegam, eles até querem contratar, mas não tem mão de obra. E por que não tem mão de obra? Não porque ela não exista, ela existe. Mas a gente está vendo parece que é um gap emocional, é alguma coisa que aconteceu nessa geração que eles têm medo de serem analisados, testados, colocados à prova. Você vê que é o menor índice hoje de pessoas tirando carta, é o menor índice das pessoas indo procurar emprego,
né, ser avaliado por um RH, é o menor índice das pessoas se colocar em teste, né, fazerem programas ali onde um só vai vencer. Parece que está tendo um inconsciente coletivo de que o mundo me deve muito. O mundo me deve. Eu tenho TDAH, eu tenho espectro autista, não que não exista, mas as pessoas estão buscando um transtorno para chamar de seu. E estão colocando a culpa nesse... Então, olha, eu não consigo emprego porque eu tenho... Olha, eu não consigo a promoção porque eu tenho... Olha, não me entende meu colega porque eu tenho... Como é que você vê essa vontade que todo mundo hoje, assim, é visível na internet e as pessoas... parece, sabe aquelas senhorinhas que antigamente, lá nos anos 80, na fila do banco, falavam assim, como é que tá o reumatismo? Ah, você não sabe o que é gota. Mas e a gota? Ah, você não sabe o que é glaucoma. Ixi, você tá... E hoje doenças mentais. Parece que as pessoas estão querendo sempre chamar, exato, algum rótulo de um transtorno mental ou de uma doença mental para que ela seja vista como uma pessoa que, se der errado, não foi culpa minha, foi por conta que eu não sou capacitado o suficiente, mas é algo que está na minha mente. Né? O compliance está falando muito sobre isso, né? Que as pessoas estão reclamando muito de abusos psicológicos. Já não é mais o assédio moral ou o assédio sexual. É um abuso psicológico, que é algo extremamente abstrato. Como é que você vê esse cenário todo? Ao longo desses anos todos trabalhando com gente, eu coloquei 3 desafios, que são 3 experiências que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida e que vai gerando, assim, uma contaminação no nosso mindset. E isso como é que eu perco um mindset de sucesso e como que eu crio um mindset de fracasso? Quando uma criança tem uma experiência de desamor, ela faz uma coisa que ela incorpora essa experiência e desenvolve uma cognição. E qual é essa cognição? Quem eu sou não é importante. E aí você vai olhar e vai dizer assim, tá, e qual é a repercussão dessa experiência e dessa cognição para o resto da vida? Profissionais competentes que não se acham importantes, que não se dão importância, que não aprendem a se dar valor e ficam sempre reclamando dessa coisa de que o mundo não me reconhece, o mundo não me valoriza. E aí as pessoas que se sentem invadidas, por quê? Porque ela tem uma dificuldade de dizer não, uma dificuldade de dar limite. E aí parece que ela vai alimentando um medo de não estar à altura, medo de não corresponder. Então, quando você olha, você vai ver que essa pessoa, ela tem um medo muito grande de assumir protagonismo. Então, aí você vai olhar que nesse momento em que o mundo fala tanto pra gente, né? Seja protagonista. Empreender é o quê? Transforme onde você está no melhor lugar para você realizar o seu sonho, o seu projeto. Quer dizer, empreendedorismo significa, ok, transforma onde você está, seja protagonista desse lugar, mas nesse momento, com esse vírusinho na mentalidade dele, ele acaba assumindo uma postura secundária e ele resiste a assumir isso. Então é aquele profissional que tem competência, tem talento e aí vai ficar resistindo em fazer uma live, em se mostrar e falar assim, o medo das pessoas, acho que eu não vou corresponder à expectativa, as pessoas eu não vou agradar as pessoas. E aí você fala assim, eu falo isso para as pessoas, eu falo assim, tem 2 jeitos de viver a vida. A primeira é se moldar ao que o que você acha que o mundo espera de você. E a segunda é determinar para o mundo o que você quer que ele seja. E é isso que é a primeira mentalidade empreendedora. Se você parar para ser moldado pelo mundo, você vai ser detonado por ele. Por quê? Porque no movimento empreendedorismo, de empreendedorismo, você vai ver que parece que tem uma exigência de autenticidade, de você ter originalidade, de você buscar esse diferencial e não é mais do mesmo. Quando a gente estiver falando mais do mesmo, significa que eu vou sendo moldado e vou vivendo essa pressão. E quanto mais eu estou dentro dessa pressão, mais eu vou desaparecer. Mas quando o Ventura está falando dessa... a segunda é quando a criança pede proteção e não recebe. E aí ela começa a dizer, não adianta pedir porque eu não vou receber. Então,
Aí você vai ver que a dificuldade dessa pessoa no futuro é pedir ajuda. E aí ela fica com a ideia de que ela é um lobo solitário e que ele vai fazer tudo sozinho. Aí ele começa a ter dificuldade de gerar networking, isso é, de fazer parcerias. Quanto mais tempo passa, mais difícil de virar essa chave. E a humanização dos negócios Muito também, né? mais. Esse é o problema, né? Você Aí vai ficando velho, bicho. E aí, quanto mais a gente vê, assim, parece que a pessoa... aí ela fala assim, nossa, estou sobrecarregado. Aí vem essa sensação. Então, hoje a gente está falando de uma coisa que, assim, parece que o mundo hoje está falando de uma coisa, de uma sensação de solidão. Então, assim, essa solidão de fundo, eu comento isso assim, essa geração jovem, essa geração que está chegando, é a geração que mais viveu o abandono. Isso é, quando você pede pelo seu pai, pela sua mãe, onde é que você está? Estão fazendo um monte de coisa. E aí o que essa criança aprende a fazer? Se virar sozinha. Então, quanto mais ela vai fazendo isso, mais ela vai alimentando a ideia de que ela tem que enfrentar tudo só. E esse movimento de hoje, né, eu diria assim, acho que as pessoas que estão dando certo, elas estão evidenciando uma coisa: quanto melhor e de maior qualidade for o networking, mais portas se abrem e mais simples ficam gerar e concretizar um resultado. Isso é, quanto mais pobre for o nosso networking, mais nós abrimos portas e mais nós temos dificuldade de pessoas que consigam abrir alguma porta significativa para a gente gerar resultado. Então esse relacionamento que você está falando, tem uma rede de relacionamento forte, te ajuda a te puxar para cima, mas ao mesmo tempo, muitas vezes as nossas redes de relacionamentos que a gente está acostumado também nos travam o crescimento. A gente também tem muito disso, porque muitas vezes os amigos, eles às vezes não acreditam que você consegue chegar lá, não porque eles não acreditam em você, é porque eles não entendem como você sai do mesmo lugar que eles e eles não estão onde você está. Então a gente também tem esses não querendo corrigi-lo, mestre, mas é um pouco desse equilíbrio. E essa rede que você está falando é importante porque a gente precisa também entender o nosso lugar. Tem horas que a gente precisa também dar um pouco de loucura, e você também traz muito isso. Quer dizer, às vezes você tem que ir, tem que tentar, tem que validar, tem que errar. E claro, a gente hoje, o que você está falando aqui, que a gente hoje está se sentindo sozinho, tá todo mundo um pouco se sentindo sozinho, só que tá todo mundo se sentindo sozinho junto. Parece aquela família que reclama que não tá bem de vida, discutindo na mesa de jantar num restaurante chique. Tá todo mundo sem dinheiro, gastando dinheiro. E por isso que a palavra comunidade hoje, ela é tão forte e tão poderosa. Isso é, quanto mais a gente estiver trabalhando a comunidade, gente, comunidade SOS Empreender. Empreendedor significa o quê? Que a gente vai criando uma rede de apoio com uma metáfora que eu brinco, que é o seguinte: nenhum trapezista inventa truque novo se não tiver rede de proteção. Legal. Sabe assim, como que você vai se lançar para criar uma realidade nova se você não tem apoio, se você não tem uma rede que dê sustentabilidade para você? Então, essa coisa que muita gente tem ideias legais, mas não tem uma rede de apoio. Então, é aquela coisa, faz o truque novo se estatela no chão. E aí, às vezes, a gente fala assim, a pessoa tem a ideia bacana, tem o recurso, mas não tem sustentabilidade. E que é a ideia originária deste programa, hein? Que é sempre juntar a comunidade, né? Porque a gente sabe que a vida do empresário, do empreendedor é muito solitária, no fim das contas, né? Por isso, quando a gente encontra, a gente agarra, a gente abraça, a gente beija.